de Deus. Mônica Ramos, também pelo YouTube. O que responder para um protestante que diz que batizar enquanto bebê não é necessário, pois Jesus só foi batizado adulto? Bom, primeiro que Jesus não foi batizado no batismo sacramento. Jesus jamais precisava ser batizado no sacramento. Ele não teve pecado nenhum. O batismo de Jesus foi apenas para ele, apenas um batismo simbólico. O que significou o batismo de Jesus? Significou que ele entrou na fila dos pecadores arrependidos para mostrar uma solidariedade com os pecadores, já que ele veio trazer a salvação dos pecadores. É o que ele ensina. Nada de sacramento do batismo de Jesus. Agora, o batismo da criança, primeiro, é uma tradição que vem lá dos primeiros séculos da igreja. Santo Agostinho, o Tertuliano dizia, a igreja recebeu dos apóstolos a incumbência de batizar a criança. Santo Irineu de Leão, lá do século II, diz a mesma coisa. A igreja recebeu dos apóstolos a incumbência de batizar a criança. Por que batizar a criança? Porque o pecado original, que nos separou de Deus, né? Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, a humanidade foi expulsa do paraíso. E Deus colocou até um querubim com uma espada de fogo para não deixá-los voltar. Ou seja, foi um rompimento da humanidade com Deus. Cristo pagou o preço do nosso resgate. E agora nós podemos voltar. Agora, esta volta acontece no batismo. No batismo, você participa da morte de Cristo e participa da ressurreição. A morte, no sentido de você morre na mão das trevas, na dependência do demônio. O demônio conquistou a humanidade do paraíso. Mas como Cristo pagou, então ele paga por você, você é liberto no batismo e você ressuscita para Deus. Morre na mão, né? São Paulo faz uma comparação muito interessante na Carta aos Romanos, capítulo 7. Como é que um escravo pode ser libertado? Nós éramos escravos do demônio. São Paulo fala assim de duas maneiras. Ou o escravo morre, claro, o escravo morreu, acabou, o escravo acabou a escravidão. Ou então alguém paga para ele ser livre, compra o escravo e paga para ele ser livre. Então Jesus pagou diante da justiça divina, porque Deus é justo. O demônio conquistou a humanidade no paraíso sem violência, na sedução. E Deus respeita. Adão e Eva quer ir para o demônio, vai para o demônio e você vai levar toda a humanidade com você, porque você é pai e mãe da humanidade. E para sair de lá, alguém tem que pagar essa conta. Deus dá pela justiça. O Salmo, em muitos salmos, Deus age pela justiça e pelo direito. Deus não age pela força. Está entendendo? Por isso que o Cristo veio para pagar essa conta. O diabo fez tudo para tirar Jesus do caminho da cruz. Aquelas 3 tentações do deserto e outras coisas. Ele teve que dizer para Pedro, afasta-te de mim, Satanás. E Pedro queria tirar ele do caminho da cruz. Porque Jesus sabia que é a cruz que ia realmente pagar o preço da nossa libertação. Ótimo. Isso é pago no batismo. Independe da idade. Porque não é um pecado de culpa. É uma herança negativa que nós recebemos. Entenderam? Você espera seu filho crescer para ser vacinado? Para entrar na escola? De jeito nenhum. 3, 4 meses já está tomando vacina, não é isso? Toda hora, todo mês. Então, você não vai esperar ele crescer. Assim, então, o batismo é isso. Entende? Outra coisa, você traz a criança para o reino de Deus. O parágrafo 1450, ou melhor, 1250 do Catecismo, fala isso. Você tira do mundo das trevas e traz para o mundo da luz. Inclusive, esse parágrafo 1250 diz assim, que os pais e os padrinhos são responsáveis diante de Deus por atrasar o batismo de uma criança há muito tempo. Tem criança que fica 1 ano, 2 anos, 10 anos sem ser batizado. O Catecismo fala isso. Confira aí, parágrafo 1250. Eu gosto quando o senhor cita o catecismo, que o senhor fala que pelo batismo
nós nos tornamos filhos de Deus, membros da igreja, templo do Espírito Santo, herdeiros do céu. Aí repete que essa todo mundo tem que guardar. Viu? Quem esquece do batismo tem que saber disso. Precisa reavivar isso no nosso coração, né? Vai. Primeiro, você é liberto do pecado original, ou seja, da separação de Deus. Você volta a ser filho de Deus. Nós perdemos a filiação divina. Filho de Deus, membro de Cristo, portanto, membro da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Templo do Espírito Santo e da Santíssima Trindade. Porque Deus é indivisível, inseparável. E volta a ser herdeiro do céu. Olha quanta coisa. Entendeu? Essa foi boa, até me perdi nas perguntas aqui. Vamos lá, o Henrique.